Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez pelos canais da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da cidade de Ponta Grossa, trazendo o nosso estudo número 11 do programa Refletindo Kardec. E nós propusemos para esta semana uma reflexão sobre o tema dos anjos da guarda. Os espíritos protetores ou mentores, os anjos guardiães, como é que nós os chamamos e como eles atuam no nosso dia a dia, como eles participam quando nós estamos realizando algo de bom, de proveitoso, e se é que eles se afastam quando nós estamos enveredando pelo caminho do mal. Essas questões são tratadas por Allan Kardec a partir da questão 489 a 514, aqui do Livro dos Espíritos. Então lá nós vamos poder obter várias informações sobre esse tema, explicações dos Espíritos de como é a atuação desses chamados anjos protetores entre nós, e que Allan Kardec fará posteriormente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, o capítulo das preces espíritas, coletânea de preces espíritas. Ele fará um breve resumo do que é dito lá no Livro dos Espíritos. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma pequena leitura do que Kardec nos diz neste capítulo. No item 2, preces por aquele mesmo que ora, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Allan Kardec diz assim: todos temos, ligados a nós, desde o nascimento, um espírito bom que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha, junto de nós, a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Então vejam que aqui, como é um resumo de todas aquelas questões, são levantados por Kardec vários pontos importantes para nós compreendermos. Ele intitula aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, dando a entender que seriam diferentes, um espírito protetor, um anjo guardião, o que seria um mentor. Quando os espíritos vão se referir sobre esse tema lá no Livro dos Espíritos, eles alertam que a nomenclatura é o que pouco importa. Até porque, como já dissemos anteriormente, a nossa linguagem humana é muito pobre diante da realidade da vida espiritual. Então, podemos chamar de anjo da guarda? Podemos. De espírito protetor? De espírito protetor. Haverá uma pequena diferença na tarefa ou na proposta, na condição que esses espíritos nos auxiliam. Mas Kardec vai dizer que todos nós temos esses espíritos que estão ligados a nós para a nossa proteção. O que é interessante é que ele faz uma comparação que essa proteção se dá como de um pai para com o filho. Então, o pai, com relação ao filho, protege, orienta, cuida, mas não está ligado o tempo todo. Eu tenho minhas filhas, talvez você tenha seus filhos, e nós não estamos 24 horas do dia ao lado dos nossos filhos. Talvez, e certamente, todos nós ligados em pensamento, em sentimento, em atenção, dispostos a imediatamente socorrê-los caso eles precisem. Mas o fato de estarmos ligados, como diz Kardec, não significa que há um espírito o tempo todo do nosso lado. Eles nos dão a liberdade de agir, porque essa liberdade, esse chamado livre-arbítrio, é o que traz o nosso aprendizado. E por conta disso, por conta da orientação, da proteção que eles nos dão, assim como os pais, Kardec vai dizer, sentem-se felizes quando nós correspondemos às orientações boas que eles nos transmitem e sofrem quando nos veem sucumbir a alguma tarefa. Tal qual nós pais sofremos com relação aos fracassos dos nossos filhos e nos sentimos felizes pelas vitórias que eles conquistam. Kardec vai fazer o alerta que essa questão do nome, da nomenclatura que nós os chamamos,
pouco importa. E é até interessante notar que os espíritos dizem que se nós fizermos a prece e dando um determinado nome a pessoas que chamam de santos, a pessoas que chamam de espíritos protetores, que oram a algum familiar, qualquer nomenclatura dessa que nós utilizarmos, mas que a mais simples é a do anjo guardião, será recebida por esse espírito, porque para ele pouco importa como nós o chamamos. O que importa é que estejamos em sintonia de pensamento com esse espírito. Aí Kardec prossegue. Além do anjo guardião, então ele chamou de anjo guardião esse espírito protetor, que é sempre um espírito superior, não um espírito puro, mas um espírito superior a nós. Temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e não raro intervindo nos atos da nossa vida. Nós temos que lembrar aqui do conceito de família espiritual, de parentela espiritual, desses espíritos amigos próximos, como comentamos no programa anterior, as chamadas almas gêmeas, as almas afins, as almas que têm uma proximidade conosco do ponto de vista dessa família espiritual e que velam por nós aqui também, além dos anjos da guarda, além desses anjos protetores. Esses espíritos familiares podem também estar sendo assistidos, sendo orientados pelo que Kardec vai chamar como espíritos simpáticos às tarefas que nós realizamos. Então, estamos realizando determinada tarefa importante na nossa existência, seja na área intelectual, na área profissional ou até mesmo nas condições pessoais. E podemos ter, além desses espíritos protetores, espíritos que estão aí, chamados por nós de mentores, nos auxiliando naquela tarefa. Veja como tudo se encaixa. O pai, né, que ele compara o espírito protetor como um pai, que dá essa proteção, que assiste o filho, o espírito superior, que protege, que orienta, e às vezes pode ser o espírito protetor da família toda, não apenas de um indivíduo, e esses espíritos mais próximos, mais afins com a tarefa que nós realizamos. Vejam o quanto nós somos assistidos pelo plano espiritual. E por vezes nós dizemos, eu estou sozinho, eu não tenho ninguém comigo. Por que todo mundo me abandonou? Por que essa solidão? Nós não estamos sozinhos. Nós temos uma possibilidade imensa de entrar em contato com esses espíritos. Kardec vai falar ainda sobre a bondade divina de nos dar esses espíritos protetores, né, para nós nos orientarmos, mas eu quero destacar aqui ao final da questão 495, quando o espírito São Luís e Santo Agostinho, esses espíritos ditam uma mensagem belíssima, fazendo um panorama geral sobre a questão dos anjos da guarda, mas há uma frase colocada aqui por eles que eu acho muito interessante para nós nesse contexto do estudo. Diz assim: não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem, sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Então, eles nos orientam a conversarmos com esses espíritos. Como assim? Em pensamento, em oração, durante o sono. Converse com o seu anjo da guarda, com o seu espírito protetor. Quando iniciar uma tarefa, quando concluir uma tarefa, quando precisar de uma orientação, converse em pensamento, peça ajuda. Se oriente, porque certamente as respostas virão, já que Allan Kardec nos assegura que Deus nos colocou esses espíritos próximos para nos auxiliarem.
Perceberam que os espíritos aqui, Santo Agostinho e São Luís, fazem uma remissão à palavra médium, que ao nos comunicarmos, em breve estaremos desenvolvendo essa questão da mediunidade? Convido você a refletir nessa semana sobre esse tema, mediunidade. E nos vemos na próxima sexta-feira, nesses mesmos canais, no mesmo horário, e com as bênçãos de Deus sobre todos nós e sobre os nossos lares. Uma ótima semana para você, até a próxima sexta-feira, fica com Deus. Tchau!